Coisas importantes aqui que eu tenho para falar com vocês. A Primeira Guerra Mundial, na minha visão, na minha humilde visão, foi a parada, ou uma das paradas mais sinistras que aconteceram no século XX. Aqui no desenhozinho que eu fiz para vocês, do lado dali do título, tem um monte de caixãozinho, né? Um monte de covazinha de cemitério. É para mostrar que a parada foi tão doida que morreu muita gente. Esse carazinho sombrio aí que tá logo abaixo desenhado é para mostrar que a morte ela atravessou, né? Ela atravessou ali os limites do mundo naquela época. A parada foi muito tensa. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: no século XIX teve uma guerra muito sinistra também, uma guerra bolada que foi a Guerra Franco-Prussiana, né, onde a França tomou uma porrada lá, tomou um pau dos alemães, né? Só que, por maior que seja essa guerra franco-prussiana, ela matou aí mais ou menos por volta de 150 mil pessoas, né? Esses dados estão aí no livro do Érico Hobsbawm, na Era dos Extremos. 150 mil pessoas. Porra, quando você vai olhar a Primeira Guerra Mundial, morreram milhões de pessoas. Assim, foi um estrago terrível. Então eu já coloco de cara logo que o que me chama a atenção nessa desgraça aqui é o número de mortos. Mas vamos lá para a guerra, que é o mais importante. Vamos se ligar nos antecedentes, né? O que está acontecendo, principalmente na Europa, na segunda metade do século XIX. Nós temos um período que eu costumo dizer que é extremamente paradoxal, né? Um período assim, muito contraditório. Por quê? Depois de 1871, que é o final da Guerra Franco-Prussiana, a Europa entra num período que a gente costuma ser chamado de Belle Époque, né? Minha professora na faculdade também chamava de Belle Époque, que é um período que aí eu botei a cidadezinha bonita, né? Os prédios aí construindo, dinheiro. Então, um período de beleza. É, Aparentava que o capitalismo, ninguém segurava o capitalismo naquela época. Ou seja, dinheiro, tecnologia surgindo, parecia que ia dar tudo certo. Então, ou seja, os países entram num período de paz, de progresso, de crescimento e parece que está assim, tudo 100%. Só que, por trás disso, nós vamos ter tensões entre as nações que vão estar florescendo por trás desse período de bela época. Então, ou seja, é paradoxal por conta disso. Você tem um período de tranquilidade, aparente tranquilidade e crescimento tecnológico e tudo mais, e por trás você tem um clima que está começando a esquentar entre as potências europeias, né? Nós vamos ter também durante esse período, como eu coloquei aqui um bonequinho, esse bonequinho que está com a espadazinha sangrando ali na cabeça dele, e a bandeirinha que ele está segurando é para mostrar o quê? Os movimentos nacionalistas que passam a surgir na Europa. Nós vamos ter, né, durante esse período, movimentos nacionalistas ganhando força. Por exemplo, a região do leste europeu, né, os países eles vão estar se organizando em torno da língua. Por exemplo, todos os países que tinham, né, a sua origem eslava, eles vão estar se reunindo num movimento chamado pan-eslavismo. Ou seja, nós vamos ter principalmente nesse movimento pan-eslavismo a Sérvia e a Rússia, né, todos os dois países de origem eslava, né, então nós vamos ter esse movimento ganhando força na Europa. Nós vamos ter também, dentro desse movimento pan-eslavista, o quê? Uma briga entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, principalmente por causa de uma região chamada Sarajevo. Ou seja, nessa imagem aqui, ó, dá pra gente perceber que os dois bonequinhos que eu botei ali tampando a porrada um com o outro, eles estão brigando pela região lá de Sarajevo, pela cidade de Sarajevo. Então, ou seja, a Áustria-Hungria ela já está num outro movimento que é chamado de pan-germanismo. Ou seja, esse movimento ele vai estar ligado na unificação dos povos de origem de língua germânica. Então nós vamos ter o quê? Uma aproximação
entre Alemanha e a Áustria, a Áustria-Hungria. Então você tem o quê? Esse grupo pan-germânico contra o grupo, né, pan-eslavista. Então, ou seja, é uma mistura muito doida. Então, essa região que a gente chama de Balcãs, que é aquela região ali do leste europeu, vai ser um barril de pólvora. A parada ali vai estar muito doida. Então, ou seja, no centro dessa briga aí nós temos quem? De novo para relembrar, Sérvia e Áustria-Hungria. E se eu perguntar para vocês, eles estão brigando por quê? Eles estão brigando por causa da desgraça lá de Sarajevo. Ou seja, aquela região que os dois estavam disputando para ver quem ia ser o dono daquela desgraça lá. Mas além dessas rivalidades, nós temos também eu podia dizer que uma das principais rivalidades, que está embaixo logo também nessa imagem aqui, ó, que é da Inglaterra versus Alemanha. E aí, não à toa, eu coloquei esse monte de cifrãozinho aí em volta dos países, ou seja, o que estava ligado aí, né, é a parada da grana. Ou seja, é dinheiro que está fazendo o pau quebrar entre esses dois. Por quê? A Inglaterra, que era a oficina do mundo, principalmente ali meados do século XVIII e boa parte do século XIX, quando eu falo oficina do mundo, é por quê? Porque era a potência econômica, a potência industrial mais forte. Ela começa a perceber que vai ter um concorrente à altura, que é a Alemanha. A Alemanha começa a sua industrialização. Em determinados momentos, por exemplo, a produção de aço alemã vai superar a produção de aço da Inglaterra. Então isso acende a lâmpadazinha ali de atenção nos ingleses e eles vão começar então, buscar formas de conter esse avanço alemão. Então é uma disputa ali econômica imperialista entre as duas nações. Isso vai se materializar também na partilha da África, que a Inglaterra vai pegar as melhores partes da África, a Alemanha não vai gostar. Então tudo isso está dentro desse projeto aí de disputa de poder entre essas duas nações. E aí, ó, embaixo também eu coloquei, nós temos também uma briga ali, uma rivalidade entre França e Alemanha. Por quê? Lembra que eu falei no começo que teve uma guerra franco-prussiana? Ou seja, essa guerra foi a guerra da França contra a Alemanha. Origem, o movimento, a conclusão dessa guerra acaba consolidando a unificação alemã. A Alemanha ela se torna um país naquele momento, né? A França ela toma um pau muito feio dos alemães, ela perde a guerra, né, de forma vergonhosa, e a Alemanha acaba anexando uma parte do território francês, que é a região da Alsácia-Lorena. Aí eu botei aí o bonequinho correndo com esse pedaço de terra na mão para representar isso, né? Ou seja, os alemães venceram a França e ainda tomaram a região da Alsácia-Lorena, que era uma região muito rica em minério, né, que era super importante para a indústria da época, minério e carvão. Então a França ela vai ficar com esse sentimento de revanche, né, esse desejo de vingança, porque ela foi humilhada, né, perdeu territórios. Então, ou seja, isso não vai ser esquecido por eles. Então, se a gente, né, fazendo um resumo aqui do começo, nós temos problemas no leste europeu, né, o pan-germanismo, o pan-eslavismo. Nós temos questões entre Inglaterra e Alemanha, que é econômica, e nós temos a briga aqui entre França e Alemanha, que é uma parada assim, de revanche muito tensa. No meio desse processo todo, nós temos o quê? As nações elas estão vivendo um período que a gente chama de paz armada. Ou seja, eles estão vivendo um período de paz, como eu falei, né, período da Bela Época, mas eles estão se armando, eles estão investindo em armamento, eles estão fazendo campanhas nacionalistas, né, falando para as pessoas, para a juventude, que tem que defender o seu país, o outro é inimigo, nós temos que nos defender. Então, ou seja, uma parada, um período muito doido, muito tenso, né? Então, vão surgir alianças secretas, ou seja, os países vão se aproximar e formar alianças. Tem aqui, né, que eu botei logo no começo, a Tríplice Aliança, que aí nós temos quem? Olha aí de novo quem está na área. A Alemanha,
a Áustria-Hungria, a Itália no começo estava junto com eles, só que depois recebe umas ofertazinhas ali de territórios na África, mete o pé, sai correndo, e depois vai chegar ali naquele bonde o Império Turco-Otomano. Eu nem coloquei no papelzinho não, mas então pensa aí, ó, Alemanha, Áustria-Hungria e Império Turco-Otomano. Do outro lado nós temos a Tríplice Entente, né, ou também conhecida como Entente Cordiale, que nós vamos ter aqui a galera, ó, a turma do mal aqui, ó, Inglaterra, França e Rússia. Aí aqui embaixo, né, tem o que eu falei com vocês, o período da paz armada, investimento na indústria bélica, alistamento militar, os caras estão se armando até os dentes. Porque você está vendo, né, o cenário que está se desenhando já é um cenário, né, muito doido. Ou seja, a parada vai ficar muito tensa. E qual é o estopim para o início da guerra? Né? Que eu coloquei, né, o estopim, uma bombazinha que prestes a explodir, foi o atentado de Sarajevo. Lembra que eu falei de Sarajevo no começo? Ou seja, aquele barril de pólvora foi lá mesmo que aconteceu o início da guerra, né? Vamos colocar assim. Por quê? Estão vendo esse desenhozinho que eu fiz aqui embaixo? Né? O maluquinho com a arma apontada pro príncipe lá. O que acontece? Existia um grupo grupo terrorista chamado de Mão Negra, né? E eles defendiam, né, a tomada do território de Sarajevo para a Sérvia, né? Era um grupo de origem sérvia. Então eles defendiam essa anexação, né, da região de Sarajevo para a Sérvia. E num belo dia, nosso amigo príncipe lá da Áustria-Hungria, o Francisco Ferdinando, ele me dá uma loucura de fazer uma visita diplomática, né, naquela região de Sarajevo. Ou seja, o cara tá vendo que o bagulho tá ficando doido na região e ele, todo popozudo, fala: não, agora eu vou lá porque eu vou resolver essa merda toda. Ou seja, foi pra morte, né? Ele chega lá, né, todo bobo. No dia 28/6/1914, ele está passando, né, por uma estradazinha lá com o carro dele, o chofer acaba, né, errando um caminho lá e passa perto da onde está o nosso amigo Gravilo Príncipe, e o Gravilo, né, percebe ali o carro do príncipe passando, se joga lá na frente do carro e mete pipoco em todo mundo, acaba matando, né, o príncipe, mata a esposa, e aí a parada fica doida. Aí o bagulho fica doido, aí prendem o cara, aquele desespero todo. A Áustria-Hungria, ela exige uma retratação, exige um monte de coisa da Sérvia. A Sérvia, como tem uma proximidade ali com a Rússia, ela não bota galho dentro, né? Ela se segura do jeito que pode. Um mês de negociações, né, acabam se desenrolando lá, mas não chegam no acordo. E no dia 28/7, né, a Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia. E aí eu botei uma fumacinha aí no meio, né? A Sérvia ali no meio. E aí a Áustria-Hungria entra em guerra contra a Sérvia. A Sérvia, como tinha um acordo com a Rússia, ela acaba chamando a Rússia para ajudar. E aí nós temos aí do outro lado a Rússia partindo para dentro da porrada também, né? A Rússia e a França, elas tinham a sua ligação lá por conta da Entente Cordiale. A França então vai entrar para ajudar, e aí do outro lado, quando a França entra, aí a Áustria pede socorro e a Alemanha entra para ajudar a Áustria. E aí, meu amigo, uma potência vai puxando a outra. Depois a Inglaterra vai entrar na porrada também com todo mundo, o Império Turco Otomano, e a parada fica muito doida. O pau quebra e a guerra começa. Então, dia 28/7/1914. A primeira fase da guerra é o que a gente chama de guerra de movimento. Porque tiveram as fases da guerra. De 1914 e 1915 é o avanço, principalmente o avanço alemão, né? Os alemães vão atacar, eles, na verdade, eles querem fazer um ataque rápido contra a França, que eles chamavam de plano Schlieffen. Na Segunda Guerra eles vão usar isso também e vão conseguir, só que na Primeira Guerra eles não conseguem, porque eles imaginavam que eles iam atravessar a Bélgica para poder pegar a França desprevenida. E eles pensaram que a travessia contra a Bélgica ia ser uma coisa rápida, só que não foi. Os belgas conseguiram segurá-los lá,
né, no confronto, a França conseguiu se ajustar, e aí, quando os alemães conseguem entrar na fronteira francesa, os franceses conseguem resistir. Então, essa é a primeira fase, que só é um movimento. Depois de 1915 em diante, nós vamos ter o quê? A guerra de posições, que também é chamada de guerra de trincheiras, porque os caras vão cavar trincheiras, né, de praticamente, né, da região lá do Canal da Mancha até a Suíça, vão cavar valas, onde eles vão ficar enterrados naquilo ali, lutando pelas posições, não vai para frente, não vai para trás, é um desespero danado. Essa vai ser a região, né, que a maior quantidade de mortes, vamos colocar assim, vai acontecer, vão ser muitas mortes. As trincheiras, né, aquilo vai ser uma carnificina. É a famosa frente ocidental. Aí eu desenhei aí essa mosquinha rindo, falando que vai matar geral, é por conta disso, porque não só os inimigos matavam inimigos, porque também doenças, né? O cara ficava, né, meses dentro daquelas valas, com chuva, às vezes com neve, ratos, o amigo morria, você não podia enterrar, e aí os ratos comiam os cadáveres ali do seu lado, né? Então, ou seja, é uma doideira. Isso que a gente está vendo hoje, né, que é essa doença aí que está muito tensa, essa epidemia. Naquela época teve uma doença muito séria também, que foi a gripe espanhola, que também ceifou muita gente. Então, ou seja, não é só de tiros e bombas que a pessoa morre, né? As doenças também matam muita gente. Então, na frente oriental, que já é o lado onde que a Rússia está lutando e tomando pau atrás de pau, a guerra continua sendo uma guerra de movimento. Né? A guerra de posições, a guerra de trincheiras é na frente ocidental. E aí já contra a Itália, lutando naquela região ali de Itália, Grécia, é a chamada frente alpina, né? Mas tem, assim, a grosso modo ela não tem uma importância tão grande assim, não vejo cair no vestibular, em Enem, nada, né? E em 1917 nós vamos ter uma grande virada de jogo, né? Novos rumos aqui para a guerra, que é o que é a entrada dos Estados Unidos, né? Eles percebem que os aliados, né, que a Entente Cordial, né, Inglaterra e França, que eles já tinham emprestado bastante dinheiro para os caras, eles começam a dar sinais que estão, né, desgastados. Então, né, os Estados Unidos acabam percebendo que é perigoso que a Alemanha ganhe, eles vão acabar perdendo seus investimentos, que fizeram os empréstimos, e também os alemães acabaram afundando navios de carga americanos. Né, os submarinos alemães acabaram afundando navios americanos, então isso serve como, né, um motivo para os americanos entrar na guerra do lado dos ingleses. Nesse mesmo ano, os russos acabam deixando a guerra por conta da Revolução Russa, isso acaba beneficiando os alemães, né, mas do outro lado, a chegada dos Estados Unidos é fatal, porque é uma potência mesmo gigante, com uma, né, quantidade de soldados assim, absurda, muita arma. Então a gente vê que a entrada dos americanos na guerra assim, foi vital mesmo. Foi fatal para os alemães, porque em 1917 os americanos entram na guerra, e aí nós vamos ver que em 1918 a guerra acaba. E aí eu coloquei aqui esse bonequinho com, né, o The End aí no final. Já 11 de novembro a Alemanha acaba assinando o armistício e a rendição. E esse 11 de novembro é de 1918. E aí, né, chega o fim, a Primeira Guerra. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!